O Evangelho de João, capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e, colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Isso eles diziam, tentando-o, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não podeis dizer de onde vim e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a nenhum homem julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Isto também está escrito na vossa lei, que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então lhe disseram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Vós não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras proferiu Jesus na tesouraria, enquanto ensinava no templo, e nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus disse-lhes novamente: Eu vou pelo meu caminho, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então disseram os judeus: Será que ele vai matar-se a si mesmo? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe então: Quem és tu? E Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouve, isso eu falo ao mundo. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como o meu Pai me ensinou, falo estas coisas. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois semente de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que ouvi com meu pai, e vós fazeis o que viste com vosso pai. Eles responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Procurais agora matar-me a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tenho ouvido de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe então. Nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podedes ouvir a minha palavra? Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. E porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim? Quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então responderam os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há um que a busque e julgue. Na verdade, eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então disseram-lhe os judeus: Agora nós sabemos que tu tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se algum homem guardar a minha palavra, ele nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E os profetas que morreram, quem pretende ser tu? Jesus respondeu: Se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós, mas eu conheço-o e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: Na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu.